Muito bem. Vamos dar sequência a essa série de mensagens, né? Que fala aí sobre as relações baseadas na Trindade. Já ouvimos sobre o conceito, né, o que nós cremos como igreja, né, diante das Escrituras a respeito da Trindade. Cremos na Trindade. Cremos no Deus único, porém trino, né? Ou seja, 3 pessoas em um, com funções diferentes, mas com a mesma essência: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E temos visto algumas características que envolvem a Trindade. E hoje nós queremos considerar essa questão da humildade. A humildade na Trindade. É interessante olharmos para a etimologia dessa palavra. Humildade, ela tem uma origem primária do latim, né? Vocês podem perceber aí, esse termo humilitas, ou humilates, que significa abatimento ou estatura baixa. Então, a raiz dessa palavra vem desse significado. E uma raiz ainda mais antiga, ela vai apontar para esse termo humus, que ele refere-se à terra, né? Ao solo fértil, que também dele se origina a palavra homem, né? Ou homo, e humanidade. Não é à toa que a Bíblia nos aponta que o homem foi formado do pó da terra. O homem veio do pó e ao pó ele tornará. Veio do humus, né? O homem, o homo, né? E é interessante olhar para essa relação da palavra humildade com a ideia, né, adjetivada aí de alguém que está próximo ao chão, ou alguém de pouca altura, né? Alguém nesse sentido, né, que está submisso, nesse sentido mais amplo, né, diminuído. Tá? Isso sem demérito algum, tá bom? Muito bem, quando nós olhamos para a Trindade, vemos que a humildade ela está profundamente presente na relação da Trindade. E isso é revelado nas Escrituras como parte dessa essência divina. E é com essa relação humilde que nós devemos aprender. Aliás, né, sempre devemos aprender com o nosso Deus e não tem como olhar para a relação da Trindade e não aprender. Né? Tem como não obedecer, mas ela sempre vai ensinar para nós. E hoje, esse aspecto mais especial da Trindade, eu quero olhar para um dos textos muito conhecido que Paulo escreve nessa carta à igreja dos Filipenses, tá bom? E nesse parágrafo aqui ele vai falar do grande exemplo de Jesus. Mas olha que interessante, abre sua Bíblia lá ou acompanha aqui na tela. E o texto vai dizer assim, ele vai começar com um se, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. E eu quero só voltar ali no comecinho, porque no português esse se talvez traga a ideia para nós de uma condição, mas essa conjunção no original, ela não é uma conjunção de fato, mas de direito. Poderia ser traduzido assim, já que. A ideia é que já há uma virtude, né? Já temos essa exortação em Cristo, já que temos. Paulo escrevendo para irmãos, para uma igreja, né? Então a ideia aqui melhor seria, já que existe, uma vez que, né, existe uma consolação em Cristo, existe um amor, uma comunhão do Espírito, e já existe esse entranhados de afetos e misericórdias. Ele fala dessa profunda compaixão de Deus por nós. Então ele vai dizer, uma vez que isso já existe, já está entre nós, já nos é ofertado com graça pela graça, então completem minha alegria. E agora, né, uma vez que vocês já têm tudo isso que os capacita para o quê? Para que vocês então pensem a mesma coisa, no sentido de remem para o mesmo sentido, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma,
tendo o mesmo sentimento. Essa disposição, essa palavra sentimento, depois ele vai referir esse mesmo termo ao próprio Jesus. E a palavra sentimento aqui é uma disposição mental. Nada façais por partidarismo ou vanglória. E apesar da igreja dos filipenses ter sido uma igreja, vamos dizer assim, né, quase que perfeita, Paulo escreve elogiando essa carta, ele escreve demonstrando muita alegria. Aliás, a palavra alegria aparece muitas vezes, porque era uma igreja ativa, que contribuía com o seu ministério, mas essa igreja estava passando por alguns problemas de relacionamento. E é nesse ponto que ele vai apelar, né? Ele vai dizer assim: não façam nada por partidarismo ou vanglória. E isso, se nós entrarmos no contexto histórico, né, da escrita dessa carta, essa cidade, por exemplo, de Filipos, ela recebeu esse nome 165 a.C., quando Filipe II da Macedônia, o pai do Alexandre, o famoso Alexandre, ele conquista essa cidade e dá o nome para ela, o seu nome, né? Filipos, né? Filipos. E essa cidade ela era muito importante porque ela ficava numa rota muito estratégica no mundo da época, e ainda hoje, né? A via Ignácia passava por lá. Quem já leu a respeito dessa via, né? Estradas surpreendentemente assim, bem feitas, até hoje você passa por lá. E desde aquela época a estrada está melhor que muitas das nossas rodovias que nós pegamos aqui. E olha que São Paulo tem mais de 90% das melhores rodovias do Brasil, e a Via Ignácia ainda é melhor do que elas, né? Então você vê a qualidade dos romanos. Então essa cidade ganhou uma importância tal que muitos das pessoas, soldados e autoridades que viviam ali, eles recebiam um direito de cidadão romano, né? Era uma colônia romana, se tornou uma colônia romana. Então, por essa importância, essa cidade ela se enchia muito de orgulho e soberba. Quem nascia ali, morava ali, se achava, porque era uma baita cidade, né? E tudo passava por ali, né? Então, esse espírito ele foi invadindo um pouco a questão dos irmãos na igreja, porque quando Paulo recebe uma visão de um homem macedônio dizendo assim: passa para Macedônia, né? Passa para cá, para Macedônia. Paulo obedece essa visão, então ele vai pregar lá e ele funda essa igreja, e é a primeira igreja que é fundada na Europa, né? A igreja dos filipenses. Paulo, depois, mais para frente, vai escrever, da prisão, ele vai escrever a carta para esses irmãos, mais ou menos ali no ano 62 da era cristã. Paulo escreve essa carta. E ele percebe aí esse tipo de comportamento soberbo, com orgulho no meio da igreja, né? No capítulo 3 ele vai falar daquela disputa entre duas irmãs, Evode e Sintique, para elas não se atritarem e tudo mais, porque havia esse sentimento que Paulo apela para que eles deixassem de lado partidarismo, vanglória, mas ele vai dizer assim: por humildade, isso é muito difícil, né? Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha que difícil isso. E aí ele vai falar do exemplo máximo do nosso Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento. E aqui de novo, né? Olha a palavra sentimento aqui, né? Que no original ela vai apontar para uma disposição de mente, né? Uma disposição de se sacrificar. Ele vai dizer assim: tende então essa mesma disposição que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você vê como o argumento vem na descendência aqui do sacrifício e da humilhação, né? Ele, subsistindo em forma de Deus,
desconsiderou isso. Não julgou com usurpação, tomar esse direito para si, mas ele então se esvazia. Como? Assume uma forma de servo, aí desce mais um degrau, torna-se em semelhança de homens, em figura humana, desce mais um degrau, se humilha, desce mais um degrau, morre, e desce mais um degrau. Essa morte não é qualquer uma, é a pior de todas, de cruz. Então você percebe o exemplo de Jesus aqui na sua humildade. Mas nós vamos vendo a ação da Trindade aqui. Porém, versículo 9, né? Diante de tudo isso, né? Diante dessa atitude, Deus, o Pai, né? O exaltou sobremaneira. E agora começa a ascendência, né? Lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. E, finalmente, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus por isso. Amém. Então nós vamos olhar aqui a humildade diante desse texto. Primeiro, ela é efetuada na unidade do Espírito. Ela acontece, ela é possível quando ela é efetuada ou efetivada na unidade ou na comunhão, por meio ou através do Espírito. A humildade que é aprovada por Deus, ela só é possível quando se há a ação do Espírito Santo na vida. É claro que nós vemos atitudes de pessoas incrédulas que não conhecem a Deus, que não pertencem a Deus, atitudes de humildade, mas que revertem, né, ou canalizam depois a glória, não para Deus, mas para si ou para outros. Tá? E somente quando ela é efetuada na comunhão, na unidade do Espírito, ela reverte em glória para Deus. E é interessante olhar que logo no início, o apóstolo Paulo ele vai falar, né, que já que temos, ou já que há uma comunhão no Espírito, do que ele está falando? Paulo está apontando para a graça da salvação. Né? Porque se nós já entendemos o Evangelho e um dia entregamos nossa vida para Jesus, então isso passa por uma consciência e uma decisão, uma disposição de se humilhar. A Bíblia usa a ilustração de ser como uma criança, totalmente dependente nesse sentido. Para que você entenda o Evangelho e possa se converter, então você precisa primeiro deixar, né, o seu velho homem. Você precisa sacrificar o seu ego e se entregar, se render, se prostrar ao senhorio de Jesus. Aliás, né, esse é o nome que ele recebe acima de todo nome, Senhor Jesus. Né? Então, essa comunhão só é possível quando todos entendem, né, que precisam ser humildes a ponto de se entregarem ao senhorio de Jesus. Entender dentro da antropologia bíblica que o homem, não há nele bem algum. O homem é completamente corrompido no seu coração, nas suas intenções, pelo pecado. Não há quem busque a Deus. Então, quando nós chegamos, e talvez esse seja seu caso, quando nós buscamos a Deus numa igreja, por exemplo, buscamos um caminho, como alguns vão dizer, muitas vezes nós chegamos até um lugar desse querendo mostrar o quanto nós somos bons e capazes de sermos aceitos pelo nosso estilo de vida, pelo nosso caráter diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda, mas eu sou uma pessoa boa. Eu venho de uma família honesta, nunca matei, nunca roubei, não tenho vícios e tal. Então as pessoas colocam isso numa balança como se pudessem comover a Deus com suas obras. E assim colocar Deus contra a parede, dizendo, eu mereço, eu tenho que entrar no céu, porque eu não sou como esses aí fora.
E o evangelho vai na contramão disso. Você tem que reconhecer que você não é nada. Você não tem nada que vem de ti que possa comover a Deus ou lhe dar, né, por conta das suas atitudes, das suas ações, né, ou do seu passado, do seu currículo, lhe dar o direito de entrar no céu. O homem tem que entender que ele precisa completamente se render a esse senhorio, né, sem reservas. Ele não consegue, por seu mérito, merecer o céu. E diante disso, então, a partir do momento em que ele se entrega dessa forma, com humildade, o Espírito Santo vem habitar, ele começa a fazer parte da igreja do Senhor, e agora ele tem capacidade para viver em unidade, todos reconhecendo que não eram nada, mas por meio de Jesus agora eles têm condições de glorificar a Deus e mostrar esse Jesus para o mundo. Então essa comunhão no Espírito mostra que essa vida comunitária, no caso ali dos filipenses, ela é sustentada, né? Ela só é possível, essa unidade, essa comunhão, ela só é possível por meio da presença e da ação do Espírito Santo. Ele faz isso humildemente, o Espírito Santo se coloca à disposição para servir a igreja nesse propósito de que a igreja se conecte de maneira unida com esse propósito de mostrar Jesus, de glorificar o Pai. Então o Espírito é quem gera essa unidade em nós. Isso não vem de nós, né? Ter amizade, ainda que com o povo de Deus, porque muitos falam assim, que eu preciso achar uma igreja e tal, mas é tão bom, a igreja é um ambiente tão agradável. Irmãos, não é. Tá? A gente fala que, como na Arca de Noé, né? Lá dentro fede, mas lá fora tem morte. Então, não pense você que fazer parte de uma igreja, você está vindo para um mundo maravilhoso no sentido de que não há problema, né? Não tem desacordos ou desavenças, ou enfim, não tem situações que vão chatear. E às vezes até, com razão, você vai se entristecer, porque somos pessoas pecadoras. Deus tem trabalhado no nosso coração, no nosso agir, mas o velho homem ainda continua. Então, se não for pela ação do Espírito Santo, não há comunhão, não há amizade, nós não conseguimos andar juntos. E muitas vezes quando igreja se rompe, relacionamentos se rompem, é porque primeiro já está rompido com o Espírito Santo. Porque é impossível que você esteja andando com o Espírito de Deus, em comunhão com Ele, e não tenha comunhão com o povo que Ele ama e se entregou por Ele. É impossível que você possa dizer para mim, pastor, eu estou em plena comunhão com Deus e você não frequente uma igreja. Porque aquele que está em comunhão com Deus, ele vai desejar servir o povo de Deus. Ele vai desejar usar os seus dons em prol do benefício do povo de Deus e do próximo. É impossível que você se diga cristão em comunhão com o Espírito Santo e não tenha comunhão com a igreja. Não participe da coletividade ou de um pequeno grupo, por exemplo. É impossível, gente. Por quê? Porque é natural que ao adorar a Deus e ter comunhão com Ele, isso esteja implícito, no seu coração o desejo de ter comunhão com o povo de Deus também. Ser bênção no meio do povo de Deus e assim a partir dessa bênção coletiva como igreja também alcançar outros. O povo lá fora tem que ver esse amor e essa comunhão. E é só o Espírito que gera isso. Olha que interessante lá em João 16 também, apontando para essa humildade do Espírito, diz assim, o Espírito, ele não falará por si mesmo. Olha que atitude humilde. Ele é Deus, mas olha, ele entende a sua função aqui. Ele não falará por si mesmo, mas glorificará o Filho. Isso mostra a disposição humilde de servir e exaltar o outro sem buscar protagonismo. Isso é uma lição para nós, E Paulo apela para isso lá. Cada um não tem o que é propriamente seu, senão o bem do outro. Não buscar protagonismo. Numa geração e num ambiente, num mundo onde muitos buscam likes e curtidas, nós somos chamados a fazer o inverso. Não buscar o nosso próprio reino, não engrandecer o nosso nome, mas o nome de Jesus. E o bem do próximo, o bem do outro. Em Romanos 8, olha que interessante, o Paulo também escrevendo, vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso aponta para uma grande atitude de compaixão
e discrição também, nos sustentando nas nossas fraquezas. Porque, gente, é o próprio Deus. Estamos falando da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O próprio Deus intercedendo diante do Pai por você. Você imagina isso? Uma grande autoridade se submetendo humildemente para interceder por você. Eu lembro, muitos anos atrás, muitos vão se lembrar do pastor Davi Bennett. Ele era um pai para nós aqui, discipulador, e uma vez ele me chamou para passar um dia comigo. Fazia parte, acho, desse processo de discipulado, né? E ele me levou para pescar, que eu nem gosto muito, né? E eu vi o sacrifício dele ali, tentando ficar comigo ali na pescaria, e eu gostando demais, e eu percebi que ele não tinha muito jeito e tal, mas ele estava ali por mim. E a ideia era passarmos aquele dia ali, 7h eu tinha aula, estudava aqui no Kennedy, né? E estava tudo combinado para voltarmos, então, para dar tempo. Eu levei uma mochila com roupa para se trocar e já ir para a escola direto. No caminho, havia um acidente com um motoqueiro, e ele parou, a Kombi, e falou, fica aí. Ele foi socorrer o motoqueiro, estava disposto a levar o motoqueiro até para o hospital, mas chegou um resgate, e não foi necessário ele levar o rapaz, e ele voltou dizendo, agora está tudo bem, vamos embora. E isso atrasou nosso percurso até a escola. Quando chegou na escola, chegou atrasado, eu não lembro quanto tempo, mas bem atrasado, e ele me disse assim, fica aqui que eu vou ali. Foi até o portão da escola, tudo fechado e tal, apertou a campainha lá, e veio então alguém ali, e aí ele disse que gostaria de falar então com o responsável. Veio ali a diretor, e eu lembro, eu estava do lado dele, e ele falou assim, olha, nós tivemos um contratempo e tudo mais, e eu estou com ele aqui, e eu gostaria de me desculpar, a falha foi minha, nós chegamos atrasados, eu gostaria de pedir, por gentileza, você deixar ele entrar na aula, mesmo atrasado, porque não podia, né? Fechava o portão, não podia. E aí a pessoa olhou assim e falou, mas o que o senhor é dele? Aí ele falou assim, eu sou o pastor dele. E eu fiquei grandão, né? Porque, puxa, ele falou que ele é meu pastor, né? Mas assim, quem lembra, nós adolescentes da época, nós tínhamos uma admiração muito grande pela posição do pastor, pela pessoa do pastor. E, gente, o pastor passou um dia comigo, e agora ele está me levando para a escola, e ele está intercedendo por mim. Uma autoridade, quem sou eu? Mas ele está se rebaixando, se humilhando diante da diretora por mim. Então, isso foi fantástico, mas imagine que isso acontece todos os dias. Quem sou eu? Quem somos nós? E Deus, de maneira humilde, o Espírito Santo dele, faz isso todos os dias, para que você tenha livre acesso, que seja aceito diante do Pai. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Isso é uma atitude de humildade daquele que é o Deus de todo o universo, fazendo isso por você, que não é nada. É isso. A humildade, então, primeiramente, ela é efetuada na unidade ou na comunhão do Espírito, mas ela também é encarnada na obediência do Filho. E nós vemos isso nos versículos 5 a 8, no exemplo de Jesus. Jesus, então, ele sendo Deus, olha que interessante isso. Ele não se apega à sua igualdade com o Pai, mas ele se humilha, tornando-se servo obediente até a morte. E esse modelo de humildade e serviço é que Paulo propõe para a comunidade ali. Tenham em vocês o mesmo sentimento que também habitou em Jesus, E é interessante perceber isso, gente. Jesus, ele não se transformou em homem, Ele assumiu a forma. Ele adicionou a natureza divina à natureza humana. Então, ele não deixou de ser Deus, mas ele, por um instante, ele não considerou que o fato de ser Deus
era algo que ele deveria se apegar. E ele então se humilha e é obediente a esse plano, porque isso envolvia o quê? A minha e a sua salvação. Passava por essa disposição mental, né? Essa atitude dele de se esvaziar. E é isso que o texto fala ali em Filipenses 2, do 6. Ele não considerou o ser igual a Deus como algo que devia se apegar. Ele não... É interessante olhar para esse termo, né? Que o termo é conhecido como a kenosis, né? Que é a palavra que aparece ali para esvaziar-se, né? E isso é o ápice da humildade divina. E esvaziar-se ali no texto não significa que Jesus deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de ser Deus e nunca deixou nenhum de seus atributos. O que ele faz ali é abrir mão daquela glória que o cercava no céu, de toda aquela majestade, para vir habitar entre nós. Assumiu uma forma humilhante de homem, sendo Deus, assume a forma humana e vem habitar entre nós. Você pode imaginar, estudando sobre esse assunto e ouvindo algumas mensagens, eu me deparei com uma ilustração, não foi uma ilustração, mas uma situação em que o pastor contou de um missionário, por falar em missionário aqui, que ele foi visitar o local onde aquele missionário, de onde ele nascera, né, nos Estados Unidos, e ele estava contando que lá é maravilhoso. Lá nessa cidade, nos Estados Unidos, não tem cachorro latindo nas ruas, não tem motoqueiro passando para lá e para cá, não tem um papelzinho que você vê jogado no chão. É um lugar, as casas tudo modelo, de boneca, assim, lindo, 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 padrão. Não existe aquele lugar, é um sonho, né, nessa cidade. E aí ele, conversando com esse missionário, falou: o senhor já está para se aposentar? Quando é que o senhor realmente vai voltar para lá, para o seu lugar, né, para viver sua vida tranquila lá na sua cidade e tal? E ele compartilhou e falou assim: sabe de uma coisa? Eu comprei um jazigo, túmulo, no Brasil. E eu vou ficar no Brasil. E ele ficava numa região de periferia. E o pastor não conseguiu entender isso. Como que pode? Agora está terminando, né, a carreira aí. E por que não volta para aquele lugar maravilhoso? Por amor. Ele se identificou, né? E nesse sentido, ele se rebaixa, né? Porque ele vai terminar o restante dos dias da sua vida lá na periferia. Comprou um túmulo no Brasil. Poderia estar tranquilo lá. Então, o que Jesus faz? Ele abre mão dessa glória, dessa majestade, para vir habitar entre nós como Deus. Agora também incorporando, né, a natureza humana. E ele continua dessa forma. Jesus, ele é Deus homem, né? E quando você chegar lá no céu, você vai encontrar o Deus homem, 100% Deus e 100% homem. Em Mateus 11, ele vai dizer assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então ele está convidando os seus discípulos, né, a imitarem a sua humildade como um estilo de vida. Esse pastor Marcos, ele vai dizer que sem essa disposição mental de não se apegar a esses privilégios, ele não conseguiria obedecer. E isso é um exemplo para nós. Porque para nós obedecermos, irmãos, precisa haver, primeiro, essa disposição mental. De entender que muitas vezes eu vou abrir mão de um privilégio. Eu vou abrir mão de um direito. Eu vou abrir mão de uma regalia por algo superior. Que muitas vezes não vai ser um retorno financeiro. Nem um retorno de curtida, de like, né, de status. Mas o nome de Deus vai ser glorificado. E Ele vai se tornar mais conhecido e engrandecido através dessa minha atitude. Então, para obedecer a Deus, eu tenho que ter antes essa disposição mental que Jesus teve. Essa é a palavra ali, né? O mesmo sentimento. Pensa como é difícil para nós muitas vezes obedecermos algumas regras, algumas leis, algumas condições. E nós temos que entender o princípio por trás e nos propormos, né? Propor a nós mesmos essa disposição mental para obedecer por amor. Porque
Porque é isso que Deus espera de nós, né? Essa disposição. Muitas vezes, nós como pais, se você tem filho, você sabe o que eu vou dizer. Nossos filhos muitas vezes nos obedecem, mas não com disposição. Obedecem por medo do castigo ou por expectativa da recompensa. E isso não nos agrada, não é verdade? No final, acaba obedecendo. Mas o que é melhor para você como pai? Quando o seu filho te obedece com disposição mental, né, de entrega mesmo, de amor, ou por obrigação, ou porque tem medo de apanhar, ou porque se fizer vai ganhar o prêmio. E aí nós nos tornamos apenas, né, esse objeto, né, de manipulação. É tão bom quando você vê uma obediência sem você pedir, sem você colocar aquela regra, se você fizer vai ganhar, se você não fizer vai ser assim. Não, seu filho te obedece porque te ama, porque ele gosta de fazer isso para te agradar, né? E Jesus fez isso com disposição mental. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu mesmo a dou. E a humildade, então, ela é efetivada na comunhão do Espírito, encarnada na obediência do Filho, e por fim, ela é exaltada na glorificação do Pai. Versos 9 a 11, nós vemos ali, né, alguns autores vão dizer, né, na verdade, quando nós olhamos para esse texto de Filipenses 2, ele tem uma característica poética, né, na sua língua original, que aponta para que aquilo tenha sido feito como uma música, em forma de música, um hino, né? E é possível que Paulo ele tenha feito uso de uma música que já adorava, que já louvava o Filho na sua humildade, na igreja antiga, e ele tenha feito uma adaptação para escrever aos Filipenses. Então, no final ali, nós vemos que o Pai é quem exalta Jesus após a sua humilhação. O Pai é quem glorifica ali o Filho, ele compartilha disso, humildemente. Ele dá a Cristo o nome que está acima de todo nome, mostrando então a iniciativa do Pai em glorificar o Filho, em compartilhar essa glória também com o Filho. Lá, obviamente, o grande texto de João 3,16, né? O Pai, atitude humilde, que pai faria isso? Entregar o seu Filho. Tem que ser humilde, entender uma disposição mental, né? Um propósito maior, mais sublime, entregando o seu Filho por amor ao mundo. E essa entrega mostra a humildade e generosidade do Pai. Lá nesse texto de Filipenses, o Pai exalta o Filho, lhe dá um nome acima de todo nome, ou seja, o Pai não retém a glória para si, né? Olha a humildade dele, ele não quer, né, se apegar a isso, mas ele compartilha isso com o Filho. Abre sua Bíblia lá em Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Aqui o Pai falando, Deus Pai, por meio do profeta, ele vai dizer assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda a língua. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda a língua. O Pai falando por meio do profeta Isaías. Aí quando nós chegamos agora nos versos 10 e 11 de Filipenses, Paulo vai dizer assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que está acontecendo aqui? O que é dito a respeito do Pai lá em Isaías é repetido pelo apóstolo Paulo em Filipenses a respeito de quem? Do Filho. Então olha como o Pai compartilha essa sua glória humildemente. A mesma característica ali do Pai de receber essa prostração, né? De que toda a língua e todo o joelho se dobra, essa rendição diante do Pai ali descrita em Isaías, é agora a mesma descrição referindo-se ao Filho no final dos tempos.
no tempo escatológico da sua segunda vinda. Toda língua confessando e todo joelho se dobrando e se rendendo diante do Filho. E sabe o final disso? A glória do Pai. E de novo, é claro que é difícil fazer essa comparação, mas de certa forma podemos. Nós que somos pais, a maior glória para nós é quando nossos filhos estão nos recebendo de nós essa autoridade para ser como nós, para ter a honra que nós outrora tivemos, seja na sequência de uma carreira. Imagine você, pai, que tem uma profissão e ensinou essa profissão para o seu filho, e agora você vê seu filho ganhando mais dinheiro que você, na mesma profissão, porque ele é excelente naquilo que faz. Isso é glória para você, não é uma inveja, não é uma concorrência. O maior orgulho de um pai é ver seu filho extrapolando, em termos de posição, a sua mesmo, fazendo melhor do que ele. Isso é uma honra para um pai, deveria ser. Então nós vemos aqui Deus compartilhando essa glória com o Filho para a glória dele, para a glória de Deus Pai. Isso é uma atitude de humildade, de muita humildade. Então, resumindo aí, em Filipenses 2, a humildade na Trindade, ela é efetivada na comunhão ou na unidade do Espírito, ela é encarnada na obediência do Filho e exaltada na glorificação do Pai. A humildade na Trindade mostra que a verdadeira grandeza está em servir e glorificar o outro. O Espírito glorifica o Filho obedece o Pai exalta o Filho. Este círculo de humildade e amor é um modelo para a nossa vida cristã. Então essa dinâmica revela que a humildade não é fraqueza, como muitos vão dizer aí. Você é muito humilde, você é fraco. Não. No corpo de Cristo, na vida cristã, a humildade, ela é força relacional. Quanto mais humildes formos, mais forte essa igreja será. Mais forte o nome de Jesus se mostrará para as pessoas aí fora. É isso que nós devemos fazer. Na prática, então, falando de unidade, assim como o Espírito promove comunhão, nós devemos cultivar relacionamentos humildes. Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você ler a sua Bíblia, estiver em oração, buscando o Espírito de Deus, deixar o Espírito de Deus falar ao seu coração, ser submisso a Ele, mais humilde você será e mais unido você será com o povo de Deus, seja na sua casa, na sua família. Por que muitas famílias se desfazem? Por que muitos casamentos acabam? Por que muitas coisas se quebram na família? Falta de humildade. Um quer ter a primazia sobre o outro e não entendem o apelo que Paulo fez. Não façam nada por partidarismo ou por vanglória, mas antes considere o outro superior a si mesmo. Não busque seu próprio interesse, senão o que é do outro. Se você fizer isso dentro de casa, o ambiente de humildade e de amor prevalecerá. A unidade será a marca daquela casa e da igreja também. Então, busque estar submisso ao Espírito e você vai cultivar essa unidade no corpo. Assim, falando de serviço, como Cristo se fez servo, somos chamados também para servir uns aos outros. Gente, se Jesus fez isso, se ele se humilhou, se ele se rebaixou, se ele deixou todos os seus privilégios, abriu mão disso, quem somos nós para não fazer o mesmo? Quando o assunto é servir o próximo, amar o próximo. Muitas vezes vai abrir mão de um conforto para estar servindo. Vai abrir mão até, talvez, de um tempo, de uma questão financeira para ajudar o outro. E quantos de nós estamos dispostos a ceder? É uma palavra difícil para nós, ceder, para que o outro cresça e a gente diminua. Esse é o princípio do serviço. E a exaltação mútua também é muitas vezes um desafio para nós. Assim como o pai exalta o filho, olha, puxa vida, Deus compartilha essa glória com ele, devemos também reconhecer e valorizar os dons dos nossos irmãos. Quando foi a última vez que você exaltou a capacidade de alguém
em detrimento da sua. Né? Falou, puxa, parabéns, você tem feito melhor do que eu faria. Eu escolhi você para me ajudar porque você sabe fazer isso melhor do que eu. Ou então eu quero aprender com você porque eu tenho visto que você é alguém que eu quero andar junto. Né? Quando foi a última vez que você valorizou o dom de alguém? Criticar é muito fácil. E é o oposto da humildade. Mas quando você reconhece e valoriza, você está se mostrando alguém humilde. E está exalando no seu comportamento o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Isso é glória, né? Isso é glória para Ele, glória para o Pai, para a igreja de Jesus, né? Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.